A paraxá desta semana nos mostra algo que é muito importante nós entendermos. Primeira coisa que está bem claro nos vários textos que lemos, diz respeito à soberania do nosso Deus. O Eterno, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Mas uma coisa nós podemos ter certeza e convicção: o Eterno sempre será muito justo. Para a humanidade. E nós temos que ser bastante humildes. Rebeldia a ele mesmo. Nós encontramos aqui algumas descrições bem interessantes. Nós vemos que o próprio Yitzhak, ele, ao ter um encontro com a sua noiva, a sua esposa que assumiu, ela ficou do texto da narrativa bíblica, que diz que ele orou. Disto nós chegamos à conclusão que Yitzhak também estava ciente da promessa do Eterno. Ele enfrentou uma situação de alguma forma parecida com que o seu próprio pai diz respeito à bênção para todas as nações. Por falta de entendimento, em função até mesmo da sua própria esposa, vimos claramente que isso foi um erro. Esse erro trouxe consequências. Sempre nossos erros trazem consequências. Mas até mesmo no nosso erro, o Eterno tem domínio absoluto. O erro não deixa de ser erro, mas o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, faz até mesmo uso dos nossos erros para que ele cumpra o seu propósito. E, de qualquer forma, ficou bem esclarecido posteriormente para Avraham. Avançada, mesmo sem nenhuma condição humanamente viável para isto. Agora, essa criança que nasceu, que foi Yitzhak, enfrentava uma situação
ele também não via como dar sequência. Então ele orou. Ele orou para que a sua esposa pudesse gerar um filho. Ele então entendia que era que houvesse uma nação. E agora ele orou, então ele aprendeu, e em seguida sua esposa engravidou. E ele já estava com 60 anos de idade. Quando a sua esposa engravidou, ela também passou a se sentir mal, porque estavam duas crianças sendo geradas dentro de si e havia muito movimento. Se sentir estranha com tudo aquilo, sentiu-se mal. E aí, mais um detalhezinho. O Deus que se revelou a Abraão. E ela mesma também orou. E não somente ela orou, como Deus falou com ela. E a palavra que o Eterno falou com ela foi realmente muito importante. Ela deveria suportar aquela situação, aquele incômodo, porque haveriam duas nações. Tudo sob controle. Ele tem todas as coisas totalmente. Uma seria maior, outra menor, uma mais forte, outra menos forte, mas que haveria um contraste, que o maior serviria o menor. Mas, seja como for, a ordem de nascimento foi assim. Primeiro,
nem sempre serão aquilo que os pais planejaram. Assim aconteceu. Cada um. Com o tempo, Yitzhak percebeu esse filho. Mas é interessante nós vermos como os pais costumam, às vezes, se equivocar. Como seres humanos, os pais cometem erros. E Yitzhak, mas dá para entender que isso acontece de fato. Não é o ideal. O ideal é que os dois pais, o pai e a mãe, demonstrassem um afeto igual para os dois. Mas isso é apenas utópico. Na realidade, isso não acontece. Porque cada um se identifica com alguma coisa, justamente do caráter de cada um. E assim, Esaú se sentia muito bem, seu pai o elogiava e gostava, ele, com aquele jeitão de bem atirado, ele era assim. O pai. E essas coisas, aparentemente, olhando assim, antes mesmo que aconteça. E o Eterno poderia ter simplificado a coisa. Se Yaakov tivesse nascido primeiro, não teria problemas. Mas, dentro do propósito, ótica, pelo entendimento de Yitzhak, seria então o direito de primogenitura seria do seu mais velho, mas Deus conhecia o coração daquele homem e ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado confiante em si mesmo. Ele não era uma pessoa subordinada, submissa, se importasse muito com isto. Ele se importava mesmo com o seu dia a dia. Ele gostava das coisas que ele vivia no momento em que ele, ao voltar da caça, muito cansado, aceitou a proposta
Só que era do seu irmão, ele pediu para poder comer aquilo. E ele negociou. Tá bom, então você troca com a sua primogenitura. Se Esaú realmente valorizasse a sua primogenitura, aí temos que fazer a distinção entre quanto vale e quanto custa. Ainda que fosse um prato muito sofisticado, não deveria ter tanto valor, mas o valor que ele deu para aquele prato e o valor que ele não deu para a sua primogenitura é uma coisa admirável. Aí, quando ele já estava barriga bem cheia, o que acontece? Deve ter dado aquele soninho, ele foi descansar e nem estava aí para o que ele tinha feito. Já estava satisfeito e que, bom, a primogenitura foi-se e vendeu a sua primogenitura. Isso era agora irrevogável. Foi definido assim. Podemos imaginar que até mesmo que já a essa altura eles já estavam adultos e vemos que a saúde dele não era igual do seu pai. O seu pai, que morreu com 175 anos, ainda ativo, ficaram. E agora as coisas começaram a acontecer dentro do propósito. Achar que tudo que foi feito foi certo.
lamentou. Mas tudo aquilo que ele perdeu era agora irrecuperável. E a situação ficou bastante difícil ali. O clima de Yitzhak, já na família de Lavan, nós vamos ver que o próprio Esav, criança do seu pai. Bem, ele ficou. Pelo menos essa parte da dois povos, só que o maior vai servir
espinho na vida de Israel. Mas é importante sabermos que o Eterno Isave curtiu a vida. Isave teve muito poder. Teve, mas ficou nisso. Porque lá em Malachi, nós também vamos encontrar uma frase que é bem dura. E ele teve que passar por muitas coisas.
Ainda que possamos perder tudo neste mundo, servir a Deus ainda é mais importante. E se dermos o devido valor, nós teremos a garantia de que o propósito eterno se cumprirá em nós e nós seremos realmente vitoriosos. Que seja a lição que podemos extrair da paraxá desta semana, que seja útil para o nosso fortalecimento, em nome de Yeshua. Amém.